Não tem mais preocupação real com a música. Só estamos fazendo assim. Pronto aí? Então, essa sua questão é boa, porque as pessoas só estão fazendo música, não estão pensando em música. Eu comecei a fazer aula de bateria e eu vi as notas, os compassos, tudo bonitinho, né? E nós vemos que algumas pessoas, ela ouve, né? E já sai tocando, né? E não tem esse zelo de ver as notas, de ver como Essa formação, né? essa formação para poder de fato tocar. Algumas pessoas acham que é simplesmente sair tocando. Não, não é tão simples assim. Nós vemos que as coisas não é bem assim. Olha, inclusive, entre tudo que eu me propus a falar aqui, se Jesus permitir, Jesus preparar, eu quero compartilhar com vocês depois uma discussão sobre o que a gente pode fazer, porque a gente veio aqui, ficou falando de música, mas depois que a gente sair daqui. Então, eu quero compartilhar com vocês minha experiência, tipo com projetos. Aí quem sabe não serve para vocês também, vocês podem adaptar do jeito de vocês. Porque eu sempre tive essa preocupação assim com música. Então, música não para mim, faz parte do discipulado cristão. Então, por exemplo, lá na minha igreja a gente tem um projeto, não vou falar dele porque senão eu me perco aqui, porque eu tenho que dar conta disso aqui. Mas eu quero compartilhar com vocês de projeto que a gente tem lá, que serve, é uma forma de evangelização. Você consegue ajudar jovens, adolescentes, é o trabalho de músico. Porque a gente já está estudando a teoria e as questões teológicas aqui, mas depois que a gente sair daqui a gente tem que fazer o quê? Isso aqui tem que virar alguma coisa real, prática, para a vida das pessoas. Paz, meu amado, tudo bem? Bom te ver. A palavra da vez hoje é essa questão de inclusão. É a palavra da vez, né? E eu vejo que, você falou, você tem o livro escrito de capelania musical. Você já dá outro nível de discipulado musical. Né? Porque tem como você discipular. A Maria e o Fábio são missionários. Chegaram para Amazonas, acho que semana passada. Né? Que legal. E são músicos. Que legal. São músicos também. E ela está fazendo a PEC. E está trabalhando muito com essa questão de criança. Agora. Você fala, isso é lindo demais para os irmãos verem. Não está muito distante, irmãos. Não está. Através da música, vocês trazem crianças. Meu Deus, meu Deus. Existem projetos seculares nessa parte. Por que não fazer uma pegada evangélica? Exatamente, nós estamos dormindo. Ó. E ele é de criança. Ó. É muito legal que o Pedro fala assim: como é bom, Deus pega todas essas coisas e faz tudo. Olha só. Ó. Vai falar que ele estava com o olhar marrom, o sorriso amarelo, tipo assim, ele estava triste nas cores para a criança, sabe? E aí Deus pega todas essas cores e faz branco e transforma em paz. Ó, essa música, ela tem um pouco daquela herança grega que eu falei aqui. Que ela conectou cores, porque para os gregos a música não é música. É a música, é teatro, é história, né? Aí, tá tudo conectado. As histórias da Bíblia, colocando que ele estava com o sorriso amarelo, Ó, vamos longe aqui. Ó, para adiantar. Eu fiz uma provocação aqui, porque vamos falar de música e salmo, teologia do Antigo Testamento, música no Antigo Testamento. Eu fiz uma questão aqui. Você já leu o livro de Salmos? Você, teólogo ou ministro de louvor, precisa ler o livro de Salmos inteiramente, não é ler pedaço. Se não leu, pare um pouco o seu trabalho com música e teologia e leia o livro de Salmos. Pode ser que seu ministério de música está com uma fragilidade que precisa ser corrigida, ou que sua discussão teológica está com risco de se tornar áspera ou infrutífera. Há almas esperando o que os salmos têm. Gente, isso aqui eu não escrevi bonitinho para falar para vocês. Isso aqui é a minha convicção. Há muita coisa que vocês podem fazer, que a gente pode fazer, que está nos salmos. Nós temos que conhecer os salmos. Aí eu coloquei aqui, ó, nós estamos falando de teologia e música, tem um costume dos judeus que eu queria deixar com vocês. Eu queria que vocês fizessem, hein? Olha esse costume dos judeus, gente, olha que legal, ó.
eu tenho feito, eu, minha família, os irmãos da igreja, eu tenho pedido, os irmãos têm feito. Ó, um costume edificante da teologia musical judaica é que eles leem o salmo correspondente à idade durante o ano todo. Então vai, se for, qual que é o salmo que você tem que ler esse ano? Então você tem que ler o Salmo 27. Os judeus, eles convidam que, se está com 27 anos, você tem que ler o Salmo todo. Mas se está com 27, o Salmo 27 você tem que ler o ano todo. A gente fica admirado, por que o judeu conhece tanto o Salmo? Por que conhece tanto? Porque eles pegam o Salmo e eles leem com a questão profética também, porque eles falam assim, ó, nós lemos porque nós temos a esperança de chegar um tempo que a gente vai ler os 150. Entendeu? São 150? Viver 150 anos. Entendeu? É legal, gente, aumenta a fé da gente. Então você, ó, gente, vou falar bem a verdade para vocês, ó. E o Salmo, ó que bonito que eu tenho aprendido, ó. O Salmo que você vai ler, que é o seu Salmo, que eles pedem para você ler o ano todo, eles pedem, leia, decore, faça música, decore o Salmo e cante no banheiro, eles falam assim. Você tem que decorar o Salmo. Você tem que decorar, ficar com aquele salmo. Quando você encontrar uma pessoa, você vai ver que aquele salmo não é só para você, porque aquele salmo é para outra pessoa. Certo? Quem está com Bíblia aí? Uma Bíblia para mim, por favor. Abre aí meu Salmo 46. Ó, os judeus falam, o salmo é para você. Mas não é para você, você tem que guardar o salmo porque você tem que andar por ele, mas ele, durante o ano, você vai ver que Deus vai usar você para falar com alguém com esse salmo e você vai estar com esse salmo pronto, porque você está lendo direto. Quem achou o Salmo 46 aí? Quem achou? Leia para mim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Tá bom. Ó, deixa eu falar para vocês. Teve ocasião neste ano que esse salmo me salvou. Porque eu olhar e falar, eu vou me refugiar onde agora? Para onde eu vou? Eu não tinha para onde ir. Aí eu lembrava do salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Lê, continua lendo, quer ver? Ó? Pelo que não temeremos. Então eu li, Osni, você não pode temer. Agora eu tô compartilhando com vocês essa teologia desse hino. Vai. Ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Peraí, não será que hoje aqui tem gente que a terra o chão está tremendo? Assim você fala, mas eu estou sem chão. Ele falou, não interessa se a terra tremer. Ó, é um salmo que provoca a gente a seguir em frente, mesmo na dificuldade. Continua. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Continua. Ó, selar. Então aí teria que parar, teria que pegar aqui um instrumento e fazer alguma coisa. Entendeu? Tocar alguma coisa. Tem Bíblia que não tem o selar? Ó, tá escrito pau. Alguém levantou a mão aqui, pera um pouquinho. Segura aí. Na NVI tá escrito o quê? Ó, a NVI, já dá para ver que a NVI tomou uma opinião que é da herança católico-romana. Porque ele não só deixou a palavra selar, ele colocou que é pausa. Porque tem duas tradições. Uma fala que é solo instrumental e tem uma que fala que era um silêncio, um intermédio. Você vê que essa tradução da NVI já tomou opinião que é pausa. Vocês calem a boca, fica quieto. Aí outro já fala, não, pode ser uma coisa instrumental. Tá vendo? A tradução também tem uma escola. A tradução não é assim, é a Bíblia, ela tem uma escola. Ele deixou claro o ponto de vista deles, que é, ó, nossa opinião é o seguinte, ó, cala a boca e fica quieto. Entendeu? Aí as outras tradições falam, podemos parar aqui e podemos tocar. Entendeu? Quem que levantou a mão aqui? Pois não. Ah, não? Quem quer falar algo? Você? O quê? Olha. Tá vendo? Ó, se não tem, já está revelando uma opinião que essa Bíblia aí tem sobre essa questão musical. Ou foi mal feita mesmo, entendeu? Hã? Que Bíblia que é? Não, essa não está discutida. Mas o texto é da Sociedade Bíblica, que é a Almeida Revista e atualizada. Então. Mas aí na A também não tem não, pastor Davi. Não tem?
Então, é bom fazer essas perguntas. Por quê? Por que que não foi colocado? Porque vocês vão descobrir as opiniões musicais aí por trás. Aí também não tem, ó. NA? Ixi, devia ter. Ó, tá vendo? Aí, ó. Então, só para continuar. Aí, ó. Quantos anos você tem? Qual salmo você precisa ler? Esse salmo tem mensagem para você e para as pessoas ao seu redor. Quer ver? Aí eu provei com o meu. Tenho certeza que Deus falou com alguém. Oi. Olha lá, interlúdio. Então, é um posicionamento. Esse aí é um posicionamento intermediário. Ele deixou falando assim, ó. Se vocês quiserem tocar alguma coisa, pode tocar agora aqui, depois a gente continua. Entendeu? E o Salmo 33? Lê para mim o 33:3. Esse daqui, ó, se vocês não decorarem esse versículo aqui e falar que veio para esse curso aqui, vocês me pagam. Vou dar uma bibliada em vocês. O que diz aí? 33:3. Cantai um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Peraí. Tocai o quê? Tocai bem. Não tá? Cantai um cântico novo. E aí fala o quê? Tocai bem. Ah, irmãos, então vocês não vão ficar bravos comigo, não? Ó, eu gosto dessa versão aí, essa é da hora, ó. Tocar com habilidade. Ó, tirou essa daí tem uma posição, ó. Essa daí tem a opinião de que essa coisa de muita técnica não é tão interessante assim. Entendeu? Ó, outra coisa, ó, o que ele falou, ó, grita bem alto. Entendeu? Tá vendo? Grita bem alto, então ele tem uma opinião. Aí a outra, como que diz a sua mesmo, que você falou? Ó, cantai um cântico novo. Cantai. Novo cântico. Tangei com arte. Não é para tocar assim, de qualquer maneira. Ah, irmãos, Jesus vai aceitar. Amém? É só para... Não, tá falando que é para tocar com arte. Tocar com arte é estudar, conhecer muito desse instrumento e tocar. Agora, por que essas discussões que parecem bestas assim não são? Porque se a gente adotar essa opinião de que a Escritura está falando que é para estudar bastante e tal, aí você se coloca no papel dos músicos. Mas se os músicos estudaram tanto, e por que não vão dar espaço para eles? Não deram espaço para os músicos, eles estudaram para quê então? Eles não obedeceram às Escrituras? Então, ó, tudo isso aí tá... Quem quer falar aí? Quem está falando aí? Quem quer falar? Quem quer comentar? Alguém? Eu vi que alguém queria comentar. Davi? Não, ele está mostrando a diferença da NTLH com a MBI. Ele está invocado, ele está incomodado, entendeu? Gostei, já ganhamos. Já. A NTLH vai dizer quase uma conjectura. É uma tradução. É uma tradução, é uma interpretativas diretas, assim, né? É. Uhum. Mas assim, a gente acompanha muito o existe uma crítica de que o músico ele só se empenha na música, não na teologia. Onde eu assino? Pouco conhecimento. Onde eu assino? Onde eu assino? Tá certo. Pouco conhecimento bíblico, teológico e mais conhecimento instrumental, técnico. Então é assim, é um pensamento meio... Não, onde eu assino, é isso aí mesmo. Esse problema é grave. Eu lido com isso muitos anos. Eu vivo falando para músicos. Esse é um grande problema que eu estou há décadas. Porque os músicos têm essa deficiência. Você dificilmente encontra músicos que leram salmos, que conhecem teologia. Gente, é que aqui, ó, vocês são uma turma privilegiada. Eu estou muito feliz, eu aqui falando para vocês, eu estou muito feliz. Por quê? Porque é muito difícil você reunir muita gente para falar desse assunto aqui de música. As pessoas não vêm. Às vezes você fala para músicos você consegue, são todos músicos, é banda, é um ministério, não sei o quê, aí os irmãos vão. Mas assim, reunir pessoas que não tocam é muito difícil, porque não tem esse interesse. E os músicos normalmente não vêm. Então essa turma aqui está bem diferente, a gente tem que trabalhar para que isso aqui continue, ainda mais, continue, não pode parar. Quem quer comentar aí? Quem está levantando? Eu sei que não entra no mesmo ponto, mas se eles tiram essas coisas, não atrapalha, eu sei que é hermenêutica e música. Mas não atrapalha também outros aspectos? O quê? Eles vão tirando, desfragmentando essas coisas, que é uma coisa que é interessante. E aí você tira a essência de
Atrapalha, porque a opinião dele é que essas questões musicais que a gente está aqui há 3 semanas discutindo não são tão importantes assim. Tira, não tem tanta importância. Por que vai deixar isso aqui? As pessoas vão fazer perguntas sobre isso aqui? Posso fazer uma colocação? Talvez possa ajudar ele e ajuda os demais. Normalmente, a maioria dos tradutores, ou quem trabalha com aula de hebraico, de grego, que são tradutores, no caso, né? Eles falam traduzione, Traditor, Toda tradução é uma traição. Por quê? Ninguém consegue traduzir o que está no original para aquela língua que ele está vertendo. Você não consegue achar palavras e nem termos que possam traduzir tudo. Mas, aí entra no caso Osni, que é professor de teologia também, quando os tradutores são zelosos de fazerem boas traduções e se preocupam em todos os aspectos com a boa tradução, eles deixam esses detalhes. É a mesma coisa, você sabe bem disso, a questão dos colchetes. que tem nas traduções. Que se abrem em todas, principalmente no Novo Testamento, esses colchetes são importantes demais. De termos que surgem em uma tradução e em outras não. Eles colocam lá em colchete porque essa parte desse versículo não faz parte dos melhores originais. Então, aí no caso, aí entra a importância de outro aspecto dentro da teologia, que entra também dentro da matéria que você está dando, que quem vai traduzir uma Bíblia tem que ter esse zelo. E normalmente, quando a pessoa não tem um bom conhecimento teológico, nós sabemos, você está falando de música e teologia, as duas coisas juntas. Olha como anda junto as coisas, não são inseparadas. E normalmente, quem é tradutor de Bíblia, ele também precisa ser um bom teólogo, porque ele vai saber a importância das interpretações que as pessoas vão fazer quando a Bíblia estiver na mão. Exatamente. E tem mais, o Davi está falando dos colchetes e tal. E esse assunto é que é vasto. Esse assunto é crítica textual. Nos nossos cursos de teologia não dá para a gente fazer uma matéria. Não dá. Mas vocês deveriam estudar esse assunto, chama-se crítica textual. Com música, é muito interessante isso, porque quando eu comecei a estudar teologia, que caiu esse assunto, primeiro que eu não entendia nada, eu ficava boiando lá, não pegava. Mas depois eu voltei para a crítica textual do Novo Testamento, do Antigo Testamento, quando eu fui estudar música mais profundamente. Porque estudando música, eu tive aula de crítica literária. Na formação musical, lá no curso superior, tem uma matéria que se chama crítica literária. E por que crítica literária? Porque você pega os documentos, as partituras antigas, a partitura antiga, mas essa nota está lá? Não, porque o manuscrito mais antigo parece que foi comido por alguma barata, alguma coisa, então está faltando essa nota. Então ao invés de ser tari, tá diferente. Não, mas como que você prova que essa nota é essa daqui? Não, porque fizeram uma cópia que está numa biblioteca em tal lugar na Alemanha, então tem essa partitura com essa alteração. Só que esse é o trabalho que a teologia faz com os manuscritos. Você vai traduzir uma Bíblia? Tá, você está baseado em qual manuscrito? Está o manuscrito que está no Vaticano, o manuscrito que está na Inglaterra, esse manuscrito, mas esse manuscrito não tem esse pedaço. Tá, mas ele é mais antigo? E aí dentro da crítica textual, que aí cabe na música aqui, tem uma questão assim, ó. Tem aquele teólogo lá, Wilson Parosh, ele escreveu um livro, chama Crítica Textual do Novo Testamento, e ele fala lá que uma das regras mais importantes para qualquer tradutor, seja de música, essas coisas que a gente está falando, essas coisas aqui, ou de tradução das escrituras, uma das regras é preferível manter o texto mais difícil. Então, às vezes o manuscrito tem uma coisa lá no texto que você fala, nossa, isso é muito difícil, não? Será que isso aqui é assim mesmo? Era assim mesmo? Ele falou que o conselho para a crítica textual é preferível manter o texto mais difícil até que num futuro próximo apareça uma explicação que justifique esse texto aqui, mas não pode alterar o texto só porque ele é difícil. Mas eu vou tirar esse selar, só porque é difícil, só porque ninguém sabe direito o que significa, eu vou tirar? Então, a pessoa cometeu não esse equívoco, seguiu esse caminho de tirar, que é uma decisão, é uma posição filosófica. Salmo 33, pode decorar, hein? Como que diz? Outra Bíblia, como que era a sua? Como que era a sua mesmo que você falou? Salmo 33? Com habilidade ao aclamá-lo. Mas falou interlúdio?
Lá no outro. Ah, mas tava, lá no celular estava escrito interlúdio. E aí, a sua que não tem, naquele outro salmo? Mas nesse versículo fala o que mesmo? Tocar com arte? Tangei com arte? Então, o que é arte, gente? A arte é assim, ó, tem um professor de música que ele definiu assim, ó, a diferença entre erudito e popular. Ele falou, erudito. Erudito é que é feito com arte. Aí ele coloca assim, ó, pensado, racionalizado, arte é pensado, racionalizado, que exige estudo diuturno. Ele escreveu assim, eu decorei. Que exige estudo diuturno, isso é isso que ele falou que é arte. Então, se a Bíblia está falando, tocai com arte, tudo bem, a gente não pode sair daqui falando mal dos irmãos que sabem tocar dó e ré e fá. Não estamos aqui para isso. Isso aqui primeiro é para nós. Então, para nós, a gente não pode aceitar isso. A gente tem que corrigir em nós. A gente não está aprendendo aqui para ir criticar o irmão lá na igreja. Mas que a gente tem que você, Isaías, que você levantou essa questão, é só perguntar onde a gente assina, porque a gente tem que assinar, porque esse problema aí tá ainda, permanece. Ó, o Rustad, que eu indiquei aqui, indico mesmo, olha lá. Na antiga adoração hebraica, as palavras das escrituras nunca eram faladas sem melodias. Olha o que ele falou. O Rustad, que é uma autoridade assim nessas coisas de música do Antigo Testamento. Na página 88 ele falou, na antiga adoração hebraica, as palavras das escrituras nunca eram faladas sem melodias. Ó, o livro de Esther também tem assim. Tem ocasiões que o povo judeu lê em público e canta aquilo lá em público. Então vocês imaginam como o judeu também é bom de improvisação. Eles improvisam as coisas. Entendeu? O judeu, dependendo da ocasião que eles estão comemorando, ele não lê lá assim, Bereshit, Bara, Elohim. Ele não vai ler assim. Ele abre lá e já começa a falar, Bereshit, Bara, Elohim. É tipo assim, entendeu? Eles não se contentam em falar Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim. Ele não consegue. Ele vai Bereshit. Ele vai assim. Vocês estão dando risada de mim, né? Caramba, hein? Vocês eram meus amigos, hein? Ó, então, na música judaica, ó, o que tem, gente? Ó, tem corda, sopro e percussão. O Dono Rustad, ele fala, a música judaica é assim, ó, tem corda, sopro e percussão. Então, ó, nós cristãos, ó, corda a gente aceita, sopro a gente aceita e percussão. A gente já começa, percussão, né? Eu me lembro, meu pai é um cara tradicional, assim, meu pai é um cara sério, assim, né? Mas ele toma umas decisões, às vezes, que eu falo, o que ele fez mesmo? Um dia chegou um irmão na igreja, um irmão aceitou a Cristo e tal, e o irmão vinha de um culto afro. Não vou ficar falando o nome, porque senão daqui a pouco dá problema. Ele vinha de um culto afro e tal, o irmão vinha do culto afro, aí ele começou a aceitar, ele aceitou a Cristo, se batizou, estava firme na igreja, aí um dia ele chegou e interpelou meu pai. Falou, pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Pois não, irmão, pode falar. Né? Esse é o perigo, falar assim, entendeu? Pode falar, irmão. Entendeu? Pode falar, irmão. Aí ele falou, pastor, é que eu tocava lá. Eu tocava lá. E eu tenho um instrumento em casa. Eu gostaria tanto de tocar na igreja. Vocês estão dando risada, já estão mostrando a opinião de vocês, entendeu? Aí, hã? O que vocês acham que meu pai falou? Rapaz, eu tomei um susto. Meu pai falou, irmão, vamos conversar, senta aqui, vamos conversar. Meu pai falou para ele, quem comprou o instrumento? Ele falou, fui eu. Você comprou o instrumento? Sim. Mas por que você foi tocar lá? Não, porque eu já vinha de uma tradição e tal, eu tocava lá. Eu comprei esse instrumento que eu queria e me deram a oportunidade lá e eu tocava. Comecei a tocar lá. E meu pai, bem sério, falou, então é o seguinte, você acredita em Cristo? Acredita na oração? Jesus te salvou? Salvou, Jesus me salvou. Não quero mais nem saber daquilo lá. Meu pai falou, nunca pensei que ele fosse falar aquilo. Alguns aqui vão ficar escandalizados com ele. Ele falou, traz o instrumento aqui. E nós vamos orar. E você vai tocar aqui. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus me abençoa. Jesus me abençoa, Senhor, me abençoa. Entendeu? Mas ele foi, e o que aconteceu? O irmão tocava lá.
E aí o que aconteceu? O irmão trouxe outros instrumentos, não de lá, entendeu? Ele comprou porque ele gostava de percussão. Ele comprava, doava para a igreja, ele começou a incentivar os meninos a tocarem instrumentos, tipo percussão, agogô, reco-reco, trazia pandeirão assim para a igreja. Era a coisa mais linda, gente. Aí eu fiquei pensando comigo, rapaz, ou meu pai é doido, ou eu sou mais conservador que meu pai, entendeu? Eu pensei, por um tempão fiquei pensando. Meu pai surpreendeu mesmo. E hoje, até hoje, a gente conversa com ele, ele falou, tudo bem, qual que é o problema? Se a gente orar, o ídolo nada é. Então, vamos orar, acabou. O irmão vai tocar. Pode ser que eu não goste, eu não goste. Mas dizer porque eu não gosto é pecado? Não posso falar. Vocês vão pensar nisso aí. O Salmo 67, outra coisa que os judeus têm, ó. A música o Salmo é responsorial. O que é responsorial? Porque é assim, ó, eu coloquei só um versículo aí, mas ele praticamente tudo é assim, ó. Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Porque em algumas ocasiões, tinha uma pessoa que cantava esse pedaço, e a congregação cantava a parte B. A congregação respondia. E o nome, não adianta correr do nome, viu? O nome é esse aí mesmo, tem que guardar. Responsorial. Porque isso aí na tradição católica vai ficar muito forte e depois vai chegar na tradição protestante, e na tradição protestante vai ficando um pouco. Vai ficando. Até hoje, na tradição católica, a missa é feita assim. O padre fala não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e a igreja responde, ele está no meio de nós. Isso é uma tradição musical do Antigo Testamento que se chama responsorial. Os protestantes não quiseram. Por quê? Né? O Cântico da Vitória eu só trouxe para mencionar, gente, porque não dá para ler, vocês precisam ler lá. O Cântico da Vitória é uma música que tem lá no livro de Êxodo 15. Tem a oração de Jonas, que os judeus sempre encararam como uma canção mesmo, quando ele faz aquela oração lá no ventre e tal. Aí, isso aqui eu gostei muito de chegar aqui para falar para vocês, porque é o seguinte, ó, o Novo Testamento é cheio de música, a gente não vê. Mas o Novo Testamento está cheio de canções. E eu coloquei algumas aqui, vocês não precisam se preocupar muito, porque esses slides aqui, eu já combinei com o Davi, eu vou trabalhar esses slides, e eu vou deixar para vocês, certo? Mas olha lá, no livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao 55, tem um dos hinos mais antigos do cristianismo. É uma música, e a música se chama Magnificat, que é o Cântico de Maria. Sabe o Lutero? Sabe o Lutero? O Lutero escreveu um livro que se chama Magnificat. O Lutero tem um livro que ele discute esse Cântico de Maria aí, ó. O Lutero não é protestante? A pessoa falou, o Lutero não gostava de Maria. Eu falei, quem falou? O Lutero escreveu um livro do hino de Maria, o Magnificat. Então, o cântico está lá, vocês têm que ver. Ele fala que minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito louva ao Senhor, meu Criador, que não olhou para a baixeza da sua serva. Fala assim lá. O Senhor é aquele que quebranta os orgulhosos e exalta os simples. Está tudo no hino lá. Aí o outro que é famoso é o Benedictus. Esse aí, ó, Benedictus. Na tradição cristã, católica e protestante é chamado de Benedictus, que é o hino de Zacarias. Zacarias, cheio do Espírito, quando Jesus, porque ele pegou Jesus lá e falou, agora eu já posso morrer. E daquilo lá é uma música. Os cristãos cantavam aquilo lá. Está lá em Lucas também, ó. E esse Benedictus, gente, ele veio o cristianismo adentro. Em boa parte dos séculos, sumiu o texto todo. Não é que eles não gostavam. É que eles gostavam da primeira palavra. Benedictus. Eles gostavam, benedictus, que é bendito. Então, você pode pegar partituras desde o século IX, tem partituras, tem músicas com partituras escritas da grafia antiga, que já tem esse Benedictus, ou esse Benedicamus, sendo cantado em toda a Europa. Então é coisa do tipo assim, alguns são assim, ó. Benedicamus, benedicamus. Muito
Em tudo que é lugar da Europa, alguém fez de algum jeito, e todo mundo cantou, sempre cantou, sempre cantou. É a tradição cristã. Então eles pegavam a palavra, às vezes pegavam uma palavra só, esse benedicamos aí, ó, tem hinos inteiros só em cima de uma palavra. Uma palavra. Só o benedicamos. Assim, ó, muitos hinos, não dá nem para falar. Outra, não dá para falar do autor mesmo, porque na tradição cristã primitiva e até na Idade Média, não existe autor. Não existe compositor. Ninguém assina obra nenhuma. Não existe esse negócio de assinar, eu sou o autor. Não existe. Por que muitos livros hoje a gente não sabe quem escreveu? Porque não se colocava nome de autor, os autores não colocavam os nomes. Os compositores também não. Até o pessoal brinca de música, fala que o compositor que tem mais obras é o famoso anônimo. Porque quase tudo que tem é anônimo. A pessoa fazia e colocava assim, anônimo, ninguém sabia quem era. Aí tem o Gloria in Excelsis Deo. Ô, gente, o coral lá da igreja canta um hino muito lindo, que é um desses muitos Gloria in Excelsis Deo que existe aí, que é baseado nesse Lucas aí. Então lá no coro da igreja a gente canta a 4 vozes, é muito da hora, gente, muito lindo mesmo. Que fala, glória, vai falando, a alegria de Maria resplandece em seu olhar. É da tradição cristã antiga lá, então no coro a gente canta esse hino aí. Nunc dimittis, que agora despede, Senhor, agora manda, agora vai, porque também é do Simeão e etc. Credos sonoros, ó, o Salmo 115, já falei para vocês, que fala da idolatria, o Salmo 136 também fala de outros assuntos. O Novo Testamento, primeira carta de Timóteo 3,16, tem umas coisas sobre música lá também. Vou deixar com vocês depois. Mas olha esse daqui, ó, o Colossenses 3,16. Esse versículo 16 é uma das músicas mais antigas do cristianismo. Esse versículo os irmãos cantavam e cantavam. Na Europa, Ásia, os irmãos cantavam. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando uns aos outros com salmos. E eles cantavam esse versículo, e esse versículo inspirava os cristãos a fazer salmo, hino e cântico espiritual. Aí eu pergunto, por que ele colocou 3? Qual a diferença? O que Paulo falou? Por que Paulo coloca salmos, hinos e cânticos espirituais? O que é salmo? Salmo é salmo. E os hinos? Por que Paulo colocou hinos? E por que ele colocou cânticos espirituais? Por que você pensou isso? Você chegou bem perto, porque em grego lá fala ódais pneumático. Lá de espírito, lá de dentro mesmo, assim, parece que é uma coisa mais dolorida. Mas eu sinto muito, mas ninguém sabe direito até hoje. É verdade, gente, é verdade, ninguém sabe por quê. Por que quando ela começou a falar, eu falei, pô, vai que a gente vai aprender mais coisa aqui. Por exemplo, ela já falou alguma coisa que dificilmente alguém fala para mim. Que ela tocou nesse assunto aí de uma coisa muito... Parece que o versículo está falando assim, será que eu não posso? Eu estou muito assim, ou estou muito alegre, eu estou muito triste, eu não posso criar uma composição do nada assim, falando, Senhor, não pode. Não é? Eu acho que pode. É só para vocês se provocarem aí. Quando vocês souberem, vocês me falam, beleza? Essa discussão tá aí ainda. Então, o Rustad, o Rustad na página 94, ele cita lá um autor que os irmãos fazem umas diferenças lá. Porque os salmos são os salmos. Os hinos, aí tem muitos irmãos que falam, por exemplo, assim, ó, na tradição protestante, tem hino que não necessariamente começa falando de Cristo. Por exemplo, o primeiro hino que o Lutero fez na vida dele, ele fala isso aí. O primeiro hino que o Lutero fez foi por causa da morte de 2 rapazes evangélicos que morreram assassinados em Bruxelas.
Aí ele fala, o primeiro hino que eu fiz lá em 1523 foi por causa dos dois irmãos que morreram pela fé lá na capital de Bruxelas, que aqueles ímpios os mataram. Aí tem uma entrevista muito interessante, né? Aí o jornalista pergunta para ele, mas Lutero, mas como assim? Ele falou, não, porque já bem, nós não podemos deixar a memória daqueles irmãos morrerem. Então o Lutero tinha a opinião que tem coisa que acontece dentro da igreja que é tão significativa para a fé da igreja, que seria bom que os compositores fizessem músicas sobre aquele fato para não deixar morrer. Porque ele diz que fortalece a fé da comunidade, porque se fizer com música fica mais difícil de esquecer. Não é? E o Lutero fez um dos dois rapazes que morreram. Alguém pode falar, mas ele fez uma música para falar de dois irmãos que morreram. Nossa, como assim? Então, mas ele tinha essa argumentação, não pode deixar, se os irmãos deram um testemunho de Cristo, nós não podemos deixar de falar dos irmãos. Tem que lembrar dos irmãos. Aí eu perguntei, Jesus não cantava? Porque tem gente que fala que Jesus não cantava, tem uns irmãos que falam que Jesus não cantava, até hoje tem irmãos que falam. Porque você quase não encontra mesmo Jesus cantando. Mas o Lutero, ele fala assim, ele fala, aquela reunião maravilhosa, ele falou, aquela reunião maravilhosa não terminou, senão com um cântico. Então Jesus valorizava o cântico, sim. Aí, o que eu achei, porque quem fala que Jesus não cantava, eu contraponho com esse Hebreus aí que eu achei, Olha esse Hebreus. O livro de Hebreus falando. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo. Aí, o livro de Hebreus está falando de Jesus, e aí, olha o que fala de Jesus, dizendo que Jesus os chama de irmãos, e Jesus diz, anunciarei. Então, o Hebreus está falando que Jesus, em algum momento lá na sinagoga, em algum lugar, olha para os irmãos e lembra do que estava escrito, que era a respeito dele. Aí fala, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ou então aí tem um versículo falando que Jesus cantava louvores no meio da congregação. Na cruz, quando ele estava crucificado, ele canta salmo. Que ele fala, Eloi, Eloi, é salmo, é música. Boa observação, é meu. Muito bom, tá pensando teologicamente. Muito bom, então. Música na tradição cristã. Então, gente, isso aqui eu já comentei com vocês aqui, beleza? Já comentei isso aqui, eu já falei para vocês. Do Agostinho, quando ele fala das músicas, né? Jesus não cantava, o cantor chão, ufa. Aí, eu quero finalizar aqui, para a gente ir para a última aula. Eu quero finalizar lendo aqui brevemente para vocês a entrevista do Lutero, porque eu acho que alguns falaram, mas como entrevista do Lutero? Que entrevista? Seguinte, o Lutero não deu essa entrevista aqui. Mas é o seguinte, os luteranos, quando fez 488 anos da Reforma Protestante, 2015, eu acho, 2015, eles decidiram fazer uma espécie de homenagem, assim, a respeito da obra do Lutero, imaginando uma entrevista que um jornalista pudesse fazer com o Lutero. Aí, então, o que eles fizeram? Eles fizeram perguntas como se o jornalista fizesse para o Lutero. E as respostas tiraram dos livros do Lutero. Tiraram a resposta de coisas que o Lutero escreveu. Então, as respostas que estão aqui são praticamente tudo dos livros do Lutero. Olha a entrevista, para a gente ir embora. Então, como se fosse um jornal mesmo, assim, às vezes o jornal, o cara não entrevista o cara, aí o cara falou aquela frase, ele fala, mas essa aqui eu vou colocar de chamada assim na primeira página do jornal. Então o cara entrevistou o Lutero, e aí para fazer a provocação na primeira página do jornal, colocou a seguinte frase do Lutero. Vocês não vão ficar bravos com o Lutero não, né? Olha a frase do Lutero. É uma aberração cantar os mesmos cânticos em todas as celebrações. Ó, o Lutero. Pô, vai vendo. Vai vendo. Agora vai começar a entrevista. O jornalista pergunta,
Parece que o doutor toca alaúde, é isso? Ao Lutero. Ele responde, isso aqui está tudo na obra dele. Eu toco alaúde há muitos anos. Aprendi sem professor, enquanto eu me machucava de um ferimento que eu tive, eu tinha que aprender a tocar para passar o tempo. É um instrumento muito antigo, surgiu na Mesopotâmia, lá por volta de 2000 a.C. Os levitas do templo de Jerusalém tocavam alaúde. Dizem que ele chegou à Europa durante as cruzadas ou quando da conquista da Espanha pelos mouros. Tornou-se um instrumento musical muito popular hoje em dia. Existem 2 ou 3 modelos diferentes. A caixa de ressonância dele parece um formato de pera. O meu, ele tem 6 pares de cordas. Com a mão direita eu dedilho e com a mão esquerda eu prendo as cordas. Aí o jornalista fala, o doutor conhece música então? Aí ele responde, eu cresci cercado de música. Na infância cantava hinos dos mineiros, porque meu pai trabalhava numa mina de carvão. E os mineiros, enquanto trabalhavam, cantavam suas canções. Era um menino cantor na escola de Mansfeld, lá por volta de 1488. Continuei a cantar no coro da igreja, quando fui estudar, primeiro na igreja de Magdeburgo e depois de Eisenach. Na Universidade de Erfurt, estudei, além de gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria e astronomia, eu estudei música. Esse homem não é brincadeira. Sem contar que ele era formado em Direito. Né? Lutero era formado em Direito, doutor em Teologia e bacharel em Artes. Ele fala para o jornalista, mas essas são as 7 artes liberais. Quando fui para o convento de Santo Agostinho em 1505, eu tinha 22 anos, e lá aprendi o canto gregoriano. Eu cantava na voz masculina mais aguda, o tenor. O jornalista, o que o doutor chama de canto gregoriano? O canto gregoriano é aquele canto litúrgico que foi introduzido pelo Papa Gregório I, aquele homem extraordinário que se dizia servus servorum Dei, que é servo do servo de Deus, e que foi Papa de 590 a 604, herdeiro de uma grande fortuna e ex-prefeito de Roma, decidiu-se pela vida monástica quando tinha 35 anos e transformou todas as suas propriedades em monastérios. Foi eleito Papa contra gosto com 50 anos e assentou-se na cadeira de Pedro de 590 a 604 quando morreu. O jornalista, andam dizendo por aí que o doutor Lutero é o Ambrósio da Reforma, é verdade? Ele fala, nunca ouvi falar isso não. Todavia, talvez seja por causa do meu apego à música sacra. Ambrósio era bispo de Milão e nasceu 200 anos antes de Gregório. Ele compôs vários hinos, inclusive o famoso Tedeu, que nós cantamos até hoje. Foi ele quem batizou Agostinho em 387. O cara conhece tudo de história da igreja. O repórter, eu também já li, não sei onde, que o doutor Lutero é chamado de o Reichenau de Wittenberg. Isso é verdade? Ele fala, não. Foi Hans Sachs de Nuremberg que me deu esse honroso apelido. Se eu sou o Reichenau de Wittenberg, ele é o Reichenau de toda Nuremberg, quiçá de toda a Alemanha. O Johann Sachs, 11 anos mais novo do que eu, tem sido chamado de o príncipe e patriarca dos mestres cantores da igreja. É um profícuo autor de hinos, poemas e peças. Olha os caras que estão tudo por perto do Lutero. Os amigos. E as pessoas falavam que o Lutero ainda era mais do que esses irmãos. Ô Lutero, o cântico é importante no culto? Ele responde, você sabe qual que é o meu cântico predileto? É o mais famoso hino sacro alemão, conhecido desde o século XIII. Ele se chama Christ ist erstanden. Cristo ressuscitou. Eu gosto dele, sabe por quê? Porque ao contrário dos demais hinos pascais medievais, não fica descrevendo os tormentos de Cristo, mas a centralidade da sua ressurreição. Em cima desse hino e de outro, o Victime Pascali Laudatis Immolente Christiani, eu compus o Christ lag in Todesbanden, que é Cristo jazia nas garras da morte, no qual eu consegui infundir
toda alegria e júbilo que brotam da ressurreição. A primeira estrofe do hino que eu escrevi diz assim, ó: Cristo estava preso nas amarras da morte, entregue por nosso pecado, ele ressurgiu novamente e nos trouxe a vida. Regozijemos-nos por isso, louvemos e demos graças a Deus e cantemos aleluia. Ó a teologia do Lutero, teologia da música do Lutero. O que tem na teologia dele? Cristo estava preso nas garras da morte, então ele aceita que Jesus morreu. Entregue por nosso pecado. Opa, Jesus morreu pelo nosso pecado. Hoje nós temos música que não fala nem da morte de Cristo, nem dos nossos pecados. Ele ressurgiu novamente. Opa, ressuscitou. Ele acredita na ressurreição. Hoje tem irmão que não acredita mais. Ele nos trouxe a vida. Regozijemos-nos por isso. E vocês percebem que ele está falando aqui que ele gostava daquele hino, porque era um hino que a centralidade da teologia do hino não era só na dor. Ele não era um hino que ficava falando, e agora a chicotada bateu do lado esquerdo, agora foi do lado direito, agora arrancou um pedaço. Não, ele falou que a teologia daquele hino falava assim, ó: ei, ele morreu mesmo, mas ressuscitou, está vivo e morreu por nós. Então ele dizia que ele queria um hino que exaltasse essa ressurreição de Cristo. Ó a teologia daí, ó a teologia. Vocês nunca mais vão ler música nenhuma sem prestar atenção nesses detalhes. Matou a morte. Bom, enfim, aí ele fala, canta-se muito aqui em Wittenberg, Lutero, esse hino. Ele falou, em nossos cultos de domingo e nos dias de semana, nas reuniões matinais e vespertinas, eu entremeio, o intermédio lá, eu entremeio o cântico com as leituras do Antigo e do Novo Testamento, com as orações, com a confissão e com o sermão. Ó, ele já mostrou o culto, como que era o culto deles, ó. Então tem uma parte que é o sermão, tem uma parte que é o hino, tem uma parte que é testemunho. Opa, tá tudo aí, a teologia do cara tá tudo aí, ó. O repórter pergunta, alguma parte do culto que o doutor empresta maior relevância? Agora, o que vocês acham? Vou escutar ou não? Vamos embora, para a gente ir embora. Alguma coisa? Ele falou, na minha opinião, em todo culto, o elemento mais importante é a pregação e o ensino da palavra de Deus. Para reforçar essa ênfase bíblica, transformei em hino os 10 mandamentos da lei de Deus. Cantamo-lo pela primeira vez na quaresma de 1525. O cântico tem 12 estrofes. Quem que aguentaria hoje, gente? O cântico tem 12 estrofes. Tem 12 estrofes. E olha o que tem. Dos 10 mandamentos, olha o que tem no hino dele. Ó. O cântico tem 12 estrofes. Na sétima estrofe, nós cantamos assim. O matrimônio, escuta bem, será santíssimo e também a vida casta deve ser, disciplinando o viver. E na 10ª, nós enfatizamos o seguinte, ó: proibido estás de cobiçar do próximo a mulher e o lar. O bem que quer teu coração, também farás a teu irmão. Ó a teologia do cara. O cara não é brincadeira não, Bom, aí, enfim, a entrevista segue aqui e depois o jornalista vai provocar ele e falar, mas Lutero, você falou que hino... ele fala assim, ainda estou com aquela coisa que você falou. Então quer dizer que não pode ficar cantando o mesmo hino no culto, Lutero? Ele falou, olha, quem pastoreia, ele fala ali, quem pastoreia, quem toma conta do povo de Deus, tem um desafio sempre duplo, que é, não pode descuidar dos hinos antigos e nem tampouco dos hinos novos. Nosso papel é não deixar os hinos antigos porque eles têm a melhor teologia, mas nós não podemos deixar de incentivar sempre que a igreja tenha novos compositores, ele fala. Então ele incentivava, irmão, quem aqui sabe compor? Eu faço, gente, eu faço no meu cotidiano. Eu faço. Por exemplo, às vezes eu estou dando aula, eu desconfio de algum aluno, eu falo, você faz poesia? Você faz poesia? Aí algum fala. Eu tenho uma amiga, uma aluna, e ela, incrível, ela faz umas poesias incríveis. A Débora. E um dia eu falei para ela, você tem poesia aí? Me dá umas coisas aí. Ela me trouxe uma poesia. Incrível. Fiz um hino para incentivá-la a fazer mais poesia. Tem que fazer. O meu amigo Davi, o pastor Mateus Elias, você lembra do Mateus Elias? Foi seu aluno também, né? O Mateus Elias,
O Matheus Elias postou uma poesia. Eu li a poesia no Facebook e eu fiquei perplexo com a poesia. Lá pelas tantas na poesia dele está escrito assim, ó. Está escrito assim, ó. O amor escorreu pela caveira e chegou em mim. Na hora quando eu li aquilo lá, eu falei, como que esse cara falou do Gólgota desse jeito? Porque o Gólgota é onde Jesus morreu. Jesus foi lá crucificado no Gólgota. Olha como ele escreveu na poesia dele. O amor escorreu pela caveira e chegou em mim. Eu fiquei tão com aquilo lá, eu fiquei dias com aquilo lá, copiei a poesia dele, não falei nada para ele e comecei a trabalhar. Um dia eu peguei meu violão, fui lá para a igreja, me tranquei lá, falei, eu tenho que fazer uma música. Aí eu fiz uma música, ficou bem legal e eu caprichei naquela parte, porque aquela parte é a parte que falava muito comigo. O amor escorreu pela caveira e chegou em mim. Porque a teologia dessa música dele, dessa poesia dele é verdade. O sangue de Cristo escorreu lá, escorreu e chegou aqui, ó. Chegou aqui em cada um, ó. Olha que teólogo, olha que músico, e ele é músico. Nós estamos precisando disso. Então, gente, é isso para mim. Eu tô... O hino? Ah, então eu vou tentar cantar aqui. Que caramba, só vou. Então tá bom. O que foi? Assim, ó. Aqui, ó. Assim, ó. O amor chorou, o amor sangrou, o amor não disse, mas ele demonstrou. O amor chorou, o amor sangrou, o amor não disse, mas ele demonstrou. A cruz foi amor, a cruz é amor, expôs o amor pendurado, sangrando por amor. O amor chorou, o amor sangrou, o amor não disse, mas ele demonstrou. A cruz foi amor, a cruz é amor, expôs o amor pendurado, sangrando por amor. O amor morreu de tanto amor que demonstrou e ressuscitou, porque a tristeza nem nada segura o amor. O amor escorreu pela caveira e chegou em mim. O amor amou o pecador que pecou. Isso é amor. Isso é amor. Ele é amor. Bonito, né? Deus abençoe, gente. Matheus Elias, meu amigo. Deus abençoe vocês.